Olá, queridos, boa tarde, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um Vem para o Cenáculo. Que bom te ter aqui nesse lugar. Querido, quero deixar um recado muito importante para você que está me assistindo. Todos os dias, pontualmente ao meio-dia, nós temos o Vem para o Cenáculo e você é o nosso convidado especial. Claro, você não pode jamais deixar de compartilhar dessa palavra, daquilo que é feito aqui com outras pessoas. Então seja um agente de milagre, compartilhe essa palavra, mande para o máximo possível de pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares, enfim, para um irmão, para uma pessoa que você sabe que ela precisa ouvir uma palavra de Deus diretamente para o coração dela. Você também que está chegando por aqui, seja muito bem-vindo. Já coloque aqui o seu pedido de oração, que nós temos uma equipe preparada para orarmos por aquilo que você tem colocado aqui, por esse pedido especial que você tem feito. Então, coloque aqui o seu pedido de oração, que nós estaremos orando. Bom, antes de mais nada, eu gostaria que você, aquele que pode, abrisse a Bíblia. O tema da nossa mensagem hoje é tire as mãos. É isso mesmo, querido. Muitas vezes nós colocamos as mãos aonde o Senhor, exatamente o Senhor, tem colocado as mãos e nós atrapalhamos o mover do Senhor. Então, por isso, querido, fique atento a essa mensagem que é tire as mãos. A minha pergunta é: o que você tem colocado a mão, ou aonde você tem colocado a mão, que o Senhor já te disse, o Senhor já te falou, deixe comigo. Então eu quero que você fique atento a essa mensagem. Então, se você pode, abra comigo. Nosso texto base de hoje é 2 Coríntios. Nós vamos ler do capítulo 1, verso 21 ao verso 22. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 21 ao verso 22. Diz assim um texto bíblico, ok? Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como a sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Querido, essa é uma mensagem muito poderosa, porque aqui é uma grande afirmação dizendo que foi o Senhor que nos separou, nos escolheu e colocou o seu Espírito dentro do nosso coração. Por isso, nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor e aquilo que nós temos feito em nosso dia a dia. Deus nos estabelece em Cristo. No verso 21 nós vemos isso muito firmemente, ele falando que é ele que nos estabelece em Cristo Jesus. Por isso, a pergunta central é: aonde você está firmado ou no que você está firmado? Porque a palavra diz: ora, é Deus quem faz em nós e vocês com que permaneçam firmes em Cristo. E é Ele que nos unge. Então Ele está afirmando que somos nós no próprio Deus, firmados em Cristo Jesus. Então é Ele que nos estabelece. Não é por nossa força, mas é Deus quem nos firma sempre. Bom, qual é a dificuldade que você tem passado? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, querida. Eu sempre gosto de perguntar porque nos leva ao norte. O que você tem feito com as tuas próprias mãos ou com as tuas próprias forças até hoje não tem dado certo? Eu queria te fazer mais uma pergunta. Você já colocou todas essas dificuldades ou esses problemas nas mãos do Senhor? Porque talvez na tua força, na força do teu braço, naquilo que você vem tentando não tenha dado certo até hoje. Eu quero te fazer um convite, querido. Eu gostaria de te pedir nessa tarde que você depositasse único e exclusivamente nas mãos do Senhor. Se é Ele que estabelece, sabe, na tua vida um propósito, se é Ele que te dá força, por que você tem tentado na força do teu braço? Então, Filipenses capítulo 1, no verso 6, ele diz isso: não é na força do nosso braço, querido, mas é nas forças do Senhor, é nas mãos do Senhor. Não são as nossas dificuldades e o nosso braço que irá mudar alguma coisa. Por isso o Senhor tem te chamado para confiar e aprender a confiar e descansar nele. Nós somos ungidos por Deus. E o que é ser ungido por Deus? O que é verdadeiramente depender do Senhor? Ser ungido por Deus é ser selado, é ser separado para Ele.
Muitas e muitas vezes nós confiamos muito mais no que as pessoas nos dizem do que propriamente no que a palavra do Senhor tem falado ao nosso respeito. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E talvez você esteja se perguntando, mas aonde está a minha vitória? Mas aonde está as minhas conquistas? Mas aonde está a minha alegria? Mas aonde está o meu sorriso? Querido, se você está firmado em Deus, se você está firmado em Cristo, se Ele te ungiu, se Ele te separou e se Ele te selou, a nossa força, ela vem do Senhor. E a nossa força, seja em momentos de dificuldades, ou seja até em momentos de alegria, nós entendemos que a nossa força não vem das coisas ao nosso redor, a nossa força não vem da nossa conta bancária, daquilo que nós temos no banco, a nossa força não vem das pessoas que estão ao nosso redor, mas a força vem do Senhor. Porque é Ele que nos faz a cada dia mais fortes para prosseguirmos, principalmente nessa terra, naquilo que nós temos vivido. A unção nos capacita a viver para Ele. 1 João 2,20 diz isso, que a unção ela nos capacita para viver para Ele. Mas o que é unção? Na verdade, você já viu algo poderoso da parte de Deus sobre a tua vida? Você já viu algo poderoso a qual você pode verdadeiramente afirmar e dizer, com a minha força, né, com toda a minha habilidade, com tudo aquilo que eu tenho, eu não conseguiria. Mas a partir do momento que eu descansei, a partir do momento que eu coloquei isso nas mãos do Senhor, as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a dar certo. Por que começaram a dar certo? Porque você entendeu que não é na força do seu braço. Você entendeu verdadeiramente que não é muito pelo que você faz, não é pelas suas habilidades, mas é pelo Senhor e para o Senhor. Quando nós descansamos e aprendemos o que é descansar no Senhor, as coisas começam a acontecer, porque a vitória é certa e a vitória é garantida. Querido, se você tem descansado no Senhor, não importe quanto tempo passa, não importe o que está acontecendo, não importa o que vai acontecer. O que é mais importante é que se você tem descansado no Senhor, os braços dele continuarão te segurando, continuarão te sustentando. E esse é o mais importante, porque ele dá unção para nos capacitar. Mesmo na fraqueza, temos a unção para vencer. Mesmo que você esteja fraco, mesmo que você esteja cabisbaixo, mesmo que você esteja ali, sabe, tentando, remando, e você fala, poxa, não vai dar, eu não vou conseguir. Se você estiver descansando no Senhor, querido, fica tranquilo, porque mesmo na fraqueza, há unção para vencermos todas as coisas em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos selados como propriedade do Senhor. Foi Ele que nos selou. E nos selou como? Através do seu doce e poderoso Espírito Santo. É Ele que nos sela, é Ele que nos unge, é Ele que nos capacita. Por isso, se você precisa realmente de capacitação, se você precisa de força, se você realmente precisa com que o Senhor renove essa força dentro de você, você pode pedir nessa tarde, querido. Senhor, eu não consigo mais, eu não tenho mais forças, eu tenho tentado, mas eu não consigo. Ótimo, porque é nas fraquezas que se aperfeiçoa o grande e poderoso amor do Senhor. É na tua fraqueza, querido. É quando você e eu dizemos, Senhor, eu não consigo, eu estou fraco, eu já tentei todas as coisas, já tentei de todas as formas, eu não consigo. Aí sim entra a frase que ele disse ao apóstolo Paulo. Nas tuas fraquezas é onde que realmente tem a minha força. É na tua fraqueza onde a minha força realmente te capacita. É nas tuas fraquezas onde eu continuo derramando mais e mais graças. Graça para que você possa vencer todas as coisas, porque nós somos selados pelo Espírito de Deus. Nós somos selados. No verso 22 ainda de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22, ele diz assim, olha o que diz no 22, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. O que é ser uma propriedade? E principalmente ser uma propriedade exclusiva do Senhor? Você já se fez essa pergunta? Por exemplo, você tem uma propriedade, você tem talvez uma casa, um lote, enfim, um comércio, eu não sei. Você tem algo no seu nome, é sua. Qualquer pessoa pode ir lá e apedrejar essa propriedade? Qualquer pessoa pode ir lá e pintar essa propriedade? Qualquer pessoa pode ir lá e invadir, pode fazer o que quiser nessa propriedade? Claro que não.
Porque a partir do momento que alguém faz isso, ele está descumprindo uma lei, ou seja, ele está infringindo uma lei. E essa pessoa pode ser presa por vandalizar a propriedade que é sua. Querido, fique em paz. A Bíblia está dizendo que nós somos propriedade do Senhor. Nós somos propriedade. Ele nos comprou com um alto preço. Jesus pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida. Por isso, fica tranquilo. Aquele que nos comprou, ele não dorme, ele não dormita, ele não cochila. Ele não é um Senhor que está dormindo, ele não é um Senhor que chega em horas atrasadas. Ele sempre chega na hora certa. Ele sempre chega no momento perfeito para me ajudar e para te ajudar, querido. Então descanse. Talvez uma coisa ou um segredo que nós precisamos aprender nos dias de hoje é descansarmos no Senhor. Poxa, mas nada está dando certo. Ok, com a força do teu braço, o que é que deu certo até hoje? Por que você está lutando com as tuas forças e ainda continua dando errado? Então para e descansa no Senhor. Descansa. Fala, Senhor, eu sou a tua propriedade. Eu sou exclusivo do Senhor. Eu quero aprender a descansar. Eu quero aprender a fazer como o Senhor fez. O Senhor fez tudo e no 7º dia descansou. Eu quero aprender a descansar, Senhor, porque na força do meu braço, na força do meu intelecto eu não consigo, ou os resultados que eu gostaria de ter eu não tenho. Então eu preciso aprender a descansar. Nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Fica tranquilo, querido, só descansa no Senhor, só descansa. O selo confirma que pertencemos a Ele. Nós pertencemos ao Senhor. Agora, uma pergunta para te fazer pensar. O Senhor pertence a você? Porque muitas vezes nós queremos dizer que nós somos propriedade do Senhor, mas o Senhor também não é nossa propriedade. E quando eu digo nossa propriedade, é claro, eu digo nossa exclusividade. Talvez você coloque muitas outras coisas como exclusividade sobre a sua vida. Talvez você coloque a sua família, não tem nada de errado, louvável, muito pelo contrário. Talvez você coloque o seu trabalho como o principal objetivo da sua vida, como prioridade na sua vida. Talvez você coloque viagens como prioridade da sua vida. Talvez você coloque o dinheiro como propriedade ou como em primeiro lugar na sua vida. Mas e o Senhor? Aonde o Senhor se encaixa como primeiro na tua vida? Como algo que seja realmente próprio, como algo que seja primeiro, como algo que seja em tudo na tua vida como em primeiro lugar. Aonde você tem colocado o Senhor? Na verdade, quem tem vindo primeiro na tua vida? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz depois de abrir os teus olhos? Você faz tudo e depois, quando dá, você agradece ao Senhor por mais um dia de vida? Você faz tudo e aí sim, quando chega a noite, exatamente à noite, quando você vai dormir, aí você se lembra de tudo que o Senhor fez durante o dia e aí vai agradecê-lo? É isso que você tem feito? Querido, se realmente você tem feito tudo isso, talvez seja o caso de pensar quem tem sido prioridade sobre a tua vida. Porque prioridade é aquele que vem primeiro. Eu abri os meus olhos, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela noite de sono. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus negócios. Senhor, obrigado porque o Senhor existe e permanece dentro de mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade. Não de ganhar dinheiro, não de ter a minha família ao meu redor, não de ter o meu negócio, mas o Senhor me deu uma oportunidade de falar do teu amor, de falar da tua palavra, de falar que quando eu tiro a mão, o Senhor coloca as tuas mãos poderosas sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas que estão ao meu redor. O inimigo não pode jamais nos definir a nossa identidade, nem o nosso caráter, porque nós somos selados, querido. O inimigo não pode nos definir. Muito pelo contrário, se nós temos que ter uma definição nessa vida, é de sermos filhos de Deus. Nós somos filhos, você é filho, você é filha, você é propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence a Ele, se é que verdadeiramente você pertence a Ele.
Porque se você ainda não pertence ao Senhor, você tem uma grande oportunidade nessa tarde de entregar a sua vida, de entregar o seu coração nas mãos dele, querido. Você pode fazer isso hoje, exatamente hoje. O Espírito Santo do Senhor, ele é a garantia para que naquele grande e poderoso dia nós possamos nos encontrarmos com ele. Nós possamos olhar em seus olhos e dizer: como eu te amo, e ouvir dele também: bem-vindo, filho amado. É isso que nós precisamos. Ele é o penhor da nossa herança eterna. Romanos 8, 16 ao 17 diz isso. Ele é o penhor da nossa herança eterna. Aonde você tem depositado, querida, a tua confiança? Aonde você tem depositado realmente o teu coração? Aonde você tem colocado toda a tua esperança e o teu vigor? Se você tem colocado a tua esperança e o teu vigor nessa terra, nas coisas dessa terra e nas pessoas dessa terra, infelizmente eu tenho uma triste notícia para te dar. Tudo isso vai passar, mas as palavras do Senhor e a morada celestial sempre serão eternas. E é isso que eu quero ver e é isso que eu gostaria muito que você vivesse. Então, se você não entregou a tua vida ainda ao Senhor, que você possa confessá-lo hoje como o Senhor da tua vida, como aquele que pode fazer tudo em você e através de você. Mesmo nas cicatrizes, temos a segurança da vida eterna. Ele não prometeu uma vida de conforto, ele não prometeu uma vida sem crise, ele não prometeu uma vida sem problemas, mas ele prometeu a vida eterna. E aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Por isso, querido, tire a mão. Se você sente que você tem atrapalhado aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, através da tua vida, aquilo que você tem colocado a mão, você tem visto que não tem dado resultado, então a palavra hoje é: tire a mão e coloque nas mãos do Senhor. E uma vez que você colocou nas mãos do Senhor, descanse, descanse, porque no tempo oportuno Ele vai fazer. Cristo precisa ser a nossa identidade. Cristo precisa ser o nosso selo principal. As pessoas precisam olhar para mim e para você e perguntarem: o que você tem para caminhar e viver tão em paz, para levar a vida tão em paz dessa forma? E a palavra tem que ser uma vez eu tirei as mãos e coloquei tudo que eu tenho, tanto as minhas alegrias quanto as minhas tristezas, nas mãos do Senhor. Amém, querido? Quero orar por você neste momento. Quero orar também pedindo que o Senhor possa continuar nos abençoando e que a graça dele continue invadindo os nossos corações todos os dias. Jesus, eu quero te glorificar, te agradecer por essa palavra, quero te pedir, doce e poderoso Espírito Santo, que o Senhor nos lembre sempre que pertencemos ao Deus Todo-Poderoso e que nós somos selados e guardados pela sua graça. Nos faz caminharmos debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, nos faz compreendermos, Pai, que as tuas mãos é poderosa, que as tuas mãos sustentam o universo. Senhor, que tudo foi formado pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor disse. Nos faz entendermos que quando nós descansamos, as coisas verdadeiramente acontecem, porque nós estamos descansando debaixo das Tuas poderosas asas. Por isso nos guarda, nos livra de todo mal. Essa é a minha oração no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Querido, se você chegou agora, coloque aqui o seu pedido de oração. Nós temos uma equipe 24 horas orando por esses pedidos e novamente quero te fazer um convite muito especial. Todos os dias, a partir do meio-dia, nós estamos aqui em mais um Vem pro Cenáculo. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até uma próxima, em nome de Jesus.